A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amém. Deus Pai seja louvado por meio de Jesus Cristo. Parabéns, aniversariantes. Que Deus te abençoe. Você que precisa de um milagre, seja na área da saúde, seja na área financeira, familiar, alguma coisa. Não se esqueça que Deus é maior e tudo que pedimos com fé a gente recebe. Não vamos desanimar. Deus é o Deus do milagre. Que você que perdeu alguém que você ama, que Deus te conforte. Deus também é o Deus do conforto. Iremos ler uma parábola de Jesus sobre o mestre da lei, ou escriba, instruído quanto ao reino de Deus. É um versículo só, mas é uma pregação inteira. Vamos lá. Ele, Jesus, lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mateus 13:52. Amém. Então, mestre da lei, ou escriba, ou doutor da lei, são três nomes para a mesma coisa, mas nós vamos ficar aqui uma vez enquanto mestre da lei e escriba. Então, quando fala uma coisa, é a mesma coisa. Vamos dividir esta parábola em três partes para melhor compreendê-la. Falar um versículo só, a parábola, né? E nós vamos dividir ela em três partes, porque ela é muito profunda. Então, diz assim, e Jesus lhe disse: por isso todo mestre da lei ou escriba, primeira parte, que vamos falar sobre o escriba, quem é escriba, instruído quanto ao reino dos céus. Vamos ver o que é instruído quanto ao reino dos céus. É como o dono de uma casa, vamos falar, ou pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Aí essa terceira parte, nós vamos ver cada pedacinho dessa parte. E a gente nós vamos seguindo. Então vamos ver que essa parábola não é tão fácil de entender e é mais profunda do que imaginamos. Nós vamos ver que quando a gente lê ela rápida, a gente vai ter noção de alguma coisa que não é certa. Que não é aquilo que está. É uma parábola, é uma história para ilustrar uma verdade, não é isso? É a parábola. Então perguntamos, né? Em uma maneira mais fácil, o que diz essa parábola? Na conclusão, nós vamos fazer isso. Mas enquanto nós vamos estudar. Então o tema é conhecer a Bíblia como um mestre da lei. Conhecer a Bíblia como um escriba ou um doutor da lei. Então, conhecer a Bíblia como um mestre da lei. Vamos à primeira parte, escriba ou mestre da lei. Toda vez eu vou repetir o versículo todo, para a gente não perder. Então, e Jesus lhe disse: por isso todo mestre da lei ou escriba, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa ou pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Nesta parábola, Jesus usa a pessoa, né, a figura do mestre da lei ou escriba. Jesus vai usar isso. Vamos ver quem eram estes escribas ou mestres da lei. Para a gente entender bem a palavra, a gente tem que saber quem eram os escribas. No tempo de Jesus havia o Sinédrio. Eu escrevi muita coisa sobre o Sinédrio aqui, mas vou resumir. O Sinédrio era responsável por questões religiosas e jurídicas, além de exercer funções legislativas e administrativas. O Sinédrio foi responsável pela crucificação de Jesus. Então o Sinédrio, ele era formado por líderes religiosos, como subsacerdotes, membros da nobreza, e alguns partidos que faziam parte, que eram os fariseus, saduceus, herodianos e escribas. Então o escriba fazia parte desse grupo. Então eles faziam oposição a Jesus. Então o escriba tinha uma função específica, sempre na história de Israel, e sempre nessa história aí do tempo de Jesus também. Então quem eram os escribas? Então escriba, ou mestre da lei, tem um sinônimo, a palavra escrita, de copista, aquele que copia. Existia antes de Jesus. Quando você vê escriba, o mestre da lei, para saber, ele é copista. Ele já existia antes de Jesus, já existia, né, no Velho Testamento. Na antiguidade não havia computador, impressora e nem copiadora. Não havia imprensa.
A imprensa foi desenvolvida por Gutenberg, né, por volta de 1450. Quase perto da reforma protestante, das viagens marítimas dos europeus. O Brasil foi descoberto em 1500, né, 50 anos depois só. Então isso aqui isso é 1450 depois de Cristo. Isso aqui na época de Cristo. É o que nós estamos falando dos escribas. Eram os profissionais que tinham a função de escrever textos, registrar dados numéricos, redigir leis, copiar e arquivar informações. Era tipo um copista, um funcionário mesmo, que recebia salário para ele. Passava o dia inteiro escrevendo. A gente viu algumas, até cartazes deles, barbudos, com as roupas assim, inclinadas, escrevendo com as canetas. E era um serviço assim, melindroso. É bom observar, um dia eu falei assim, mas quem garante que a Bíblia não foi mudada? Eu falei assim, uma cópia para outra era exatamente igual. Se mudasse alguma coisa, era mínima. Tão melindrosos que eles eram. Se copiou algum trem errado, eles apagavam. Era um trabalho de formiguinha. Esse era o escriba, o pessoa de grande valor. Então a gente viu quem é os escribas. Aí começa a segunda parte. Instruídos quanto ao reino dos céus. Ele, Jesus, disse, por isso todo mestre da lei ou escriba, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa ou pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Instruídos quanto ao reino dos céus. O que quer dizer isso? Os escribas eram instruídos ou conhecedores do Velho Testamento, ou Torá, a lei. E falar Torá ou a lei é a mesma coisa, ou o Velho Testamento. Eles eram extremamente conhecedores da Bíblia. Os escribas não eram instruídos ou conhecedores do reino dos céus. O que vai falar assim? Os escribas, diz assim Jesus, os instruídos quanto ao reino dos céus. O escriba instruído quanto ao reino dos céus. Ele não era instruído quanto ao reino dos céus. Ele era instruído em relação à lei, à Torá. Já nós vamos encontrar já uma dificuldade de entender aqui. O reino dos céus só passou a existir a partir de Jesus para as pessoas que criam em Jesus. O reino do céu só passou a existir depois do sacrifício de Jesus na cruz, sua ressurreição e a vinda do Espírito Santo, que habita em nós, é o reino do céu. É Jesus que manda, Deus é que controla nossas vidas, através do Espírito Santo. Tanto João Batista quanto o próprio Jesus diz, o reino dos céus está próximo, quer dizer, está próximo de eu morrer sacrificado, ressuscitar e o Espírito Santo descer. Então, tanto João Batista como Jesus diz, nós está em Mateus 3:2 e Mateus 4:17. Mas Jesus disse, o escriba ou mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, Mateus 3:52, que é o texto nosso. Quem são esses escribas ou mestres da lei, instruídos ou conhecedores quanto ao reino dos céus, ou do reino dos céus? E já que os escribas eram instruídos e conhecedores da lei de Moisés ou Torá, mas não eram instruídos quanto ao reino dos céus, a não ser aquele que se converteu. Isso é um caso esporádico, mas no geral não era. É simples a resposta. Somos nós que pertencemos ao reino dos céus. Nós que pertencemos ao reino do céu, que no Brasil, somos como um escriba, estudioso da Bíblia. São todos que aceitam Jesus em seu coração e são guiados pelo Espírito Santo. Nós somos escribas ou mestres da lei. Somos instruídos ou conhecedores da Bíblia. Então, todo aquele cristão, né, vamos trabalhando as ideias aqui. O escriba é aquele que estuda a Bíblia. Então, todo cristão que estuda a Bíblia é como o escriba ou mestre da lei, estudioso da Bíblia. Né? O reino do céu é semelhante a isso. E a terceira parte, eu dividi em várias partinhas pequenas, para entender. Disse Jesus, por isso todo mestre da lei ou escriba, instruído quanto ao reino dos céus, é como, fazer uma comparação, como dono de uma casa ou pai de família, algumas traduções diferentes, eu pus as duas, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Bom, dono de uma casa ou pai de família, o que seria isso? Dono de uma casa ou pai de família significa alguém que cuida de sua família com amor
e dedicação. Pode ser o pai, a mãe ou outra pessoa. Então, quando você fala pai de família, é alguém que cuida. Significa também os cristãos e cristãs que se dedicam à leitura e estudo da Bíblia. Então, esse pai da família é alguém que cuida, ou nós cristãos que dedicamos à leitura e ao estudo da Bíblia. Tira do seu tesouro. O que é isso, o tesouro? Então diz assim, tesouro é algo valioso e de grande valor. Então o pai de família tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. Tira aquilo que é importante, daquilo que é de grande valor, o seu tesouro. Que tesouro é este? A Bíblia, claro. Para o verdadeiro cristão ou cristã, a Bíblia é o seu maior tesouro. Um dos seus maiores tesouros. Porque temos Jesus Cristo, que é o nosso maior tesouro. Então, ele tira do seu tesouro. O que ele tira? Da Bíblia. Tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Isso também traz uma grande confusão quando a gente lê. É bom observar porque Jesus fala, tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Jesus não está te dizendo, tira do seu tesouro coisas boas e coisas ruins. Vocês já repararam isso? Eu não sei vocês. Que quando a gente lê isso, fala coisas novas e coisas velhas, a gente tem a impressão que tira coisa que aproveita e coisa que não aproveita. Coisa que não presta. Mas não é. É coisas novas e coisas velhas. As duas coisas são boas. As duas coisas funcionam. Nós vamos ver que coisas novas e velhas são essas. Coisas novas não significa que são coisas ruins, a gente já leu. Então, o que são essas coisas novas e coisas velhas tiradas do tesouro do pai de família ou dono de uma casa? Consegue imaginar? Que coisas são essas? É o Velho Testamento e o Novo Testamento. As duas partes que formam a Bíblia do cristão e da cristã, as Sagradas Escrituras. Então ele tira do seu tesouro aquilo que é mais importante, duas coisas, a coisa nova e a coisa velha. O que é a coisa velha? O Velho Testamento. Qual é a coisa nova? O Novo Testamento. O judeu, que não é instruído quanto ao reino dos céus, ou o escriba que não é instruído quanto ao reino, ele só tira o velho, que é o Velho Testamento, como é até hoje. Não é? O judeu ortodoxo, que segue a religiosidade, nem todos são religiosos, ele segue o quê? O velho. Ele tira do seu tesouro só o quê? Coisas velhas. Ele não tira o novo. Nós cristãos tiramos do nosso tesouro, daquilo que é importante, duas coisas importantes, o novo e o velho, ambos são importantes. Porque o Velho Testamento ele é importante por quê? Porque ele fala de Jesus, as profecias a respeito de Jesus, que ele vinha, a maneira como via, é falar do Velho Testamento. O Velho Testamento fala que Jesus haveria de vir. Nós vemos várias profecias a respeito disso, né? Um dos livros bem conhecido é Isaías. E nós cristãos temos que... eu pulei aqui. Jesus sempre reconheceu a autoridade e reverência do Velho Testamento. Jesus sempre aceitou o Velho Testamento. Lê para mim, João. Vocês examinam as escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Amém. O que Jesus diz? Examinem as escrituras. O que é escritura? O que é escritura? É a Bíblia. Quando você vê na Bíblia, eu vou dizer isso aqui, que às vezes as pessoas falam, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Para quem nunca leu muito, vai ter mesmo um pouco. Porque às vezes ele fala a mesma coisa com palavras diferentes. Ele fala assim, a palavra é a Bíblia. Escritura é a Bíblia. Mas a palavra Bíblia mesmo você não vai achar na Bíblia. Compreenderam? O que significa Bíblia? União de livros. Tem a Bíblia da poesia, a Bíblia disso, tem várias Bíblias. A gente usa a Bíblia, mas na verdade a Bíblia, a Bíblia que a gente leva vai sempre classificar como escrituras ou palavras. Bom, então Jesus falou assim, examine a escritura. O que é examinar? Jesus está falando do Velho Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Depois que ele ressuscitou e subiu aos céus, é que foi escrito.
Jesus está falando para ler e estudar o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento fala a respeito de Jesus, fala dele. O Velho Testamento fala ser Jesus o Messias que havia de vir. Então todos nós cristãos temos o quê? Que temos conhecimento da Bíblia. Hoje nós temos o quê? O novo e o velho. O nosso tesouro é formado por o novo e o velho. E isto, o apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo, que era um jovem pastor na época, ele vai dizer isto. Lê para mim 2 Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Então, que maneja bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? A Bíblia, as Escrituras. Obreiro é o líder religioso, no caso o pastor Timóteo, mas abrange todos os cristãos e cristãs também. A palavra da verdade é a Bíblia. Manusear é entender, é saber usar a Bíblia, usar como recurso. Esse dia eu conversando com uma mulher, ela falou assim, eu quero te falar uma coisa, ela foi lá na Bíblia dela, não achou com muita facilidade, mas achou, quero ler isso aqui para você. E leu para mim. O que é isso? Uma pessoa que sabe manusear a Bíblia. Naquela conversa, ela lembrou de um versículo, ela pegou a Bíblia dela e falou, isso é saber manusear, saber usar a Bíblia. Então, para ser aceito por Deus, o cristão tem que entender e saber usar a Bíblia, manusear. Isso era bom, uma pregação para o dia da Bíblia, né? Mas como a gente está seguindo a ordem de Mateus, caiu isso aqui, e a gente está seguindo. Vamos guardar ela aqui para o dia da Bíblia. O versículo é assim, no original, na tradução NVI. Olha, vamos lá ler ele todo, eu nem pus por parte. Ele, Jesus, lhe disse, por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Mateus 13, 25. De uma maneira mais fácil, essa parábola diz, que é a conclusão, lê para mim. Todo cristão ou cristã instruído quanto ao reino dos céus é conhecedor da Bíblia como mestre da lei. Amém. Da Bíblia nossa, o Novo e Velho Testamento. Ficou claro, né? Eu podia ter aumentado mais, mas eu quis pôr pequenininho para memorizar. Eu sou uma pessoa instruída quanto ao reino dos céus? Eu sou conhecedor da Bíblia como um mestre da lei? Esse dia é bom refletir, eu até fiz outra reflexão em outro lugar e usei esse mesmo exemplo, vou usar aqui talvez, serve os dois. Eu estava na televisão e eu sempre ponho coisa religiosa. E tinha um religioso falando. E algumas pessoas gostam muito dele. E aí ele falou assim de você encher de coisas boas a sua vida. Não ficar escutando notícia ruim, nem fofoca, não sei o que lá. Muito bom. Agora encher coisas de boa na sua vida. Ele falou um punhado de coisas. Assistir uma boa série, ler um bom livro, literatura. E falou um punhado de coisas. E eu estou prestando atenção. Ele não vai falar em orar. Ele não vai falar em ler Bíblia. Ele é um religioso. Ele não vai falar em um culto ou em uma missa. Ele não vai falar se ele é católico ou rezar um terço. Ele não vai falar nada de religião. Ele não falou. As pessoas têm afastado do caminho de Deus. Eu jamais posso falar das coisas sagradas sem falar de Deus. É uma necessidade nossa cristã de lermos a Bíblia. É difícil ler? Eu tenho que tirar um tempo? Tem. Mas nós temos tempo. Se nós diminuirmos a série que nós assistimos, as informações que nós pegamos no televisão, temos tempo. E eu comecei a ver, às vezes a gente, por exemplo, Provérbios, é um livro bom de escutar. Você encontrar na cozinha lavando uma vasilha, você põe tem uma Bíblia que chama JFA, ela tem áudio. Você põe no áudio e vai escutando. Escuta salmo, você não tem tempo de ler.
Hoje nós temos muito recurso. Se nós não consumimos a Bíblia, é porque não queremos. Hoje nós temos um grande privilégio. Sabe o que é? Todos sabem ler. Você sabia que no Brasil tem gente com mais de 50 anos que não sabe ler ainda? É um absurdo, não é? Mas tem. E eu conheço gente que não lê, mas a Bíblia ele lê. Então treinou tanto ler a Bíblia que a Bíblia consegue ler. Por quê? Porque ele lê muito a Bíblia. Então a Jesus Cristo, a Bíblia é essencial necessidade. O diabo, como foi tentar Jesus, o que ele usou? A Bíblia. O versículo da Bíblia. E Jesus respondeu ele com o quê? A Bíblia. Então a Bíblia, ela tem esse porém. Você pode usar ela da maneira errada, como você pode usar ela da maneira certa. Então, da maneira errada, como você vai saber que está usando da maneira errada? Se você conhecer, se você ler. Não, isso não é certo. Porque lá tem outro versículo que rebate isso. Então, a necessidade de nós sermos como cristãos, sermos como um escriba ou doutor da lei ou um mestre da lei, conhecedor da escritura. Vamos falar oração repetida? Pai amado. Pai amado. Me faça ser instruído. Me faça ser instruído. Quanto ao reino dos céus. Quanto ao reino dos céus. Conhecendo a Jesus. E conhecendo a Bíblia. Como mestre da lei. Como mestre da lei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em 1 Coríntios diz o seguinte: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Amém. 1 Coríntios 15, 3, 4. Observou, quando eu ler, eu quero dizer, observou uma coisa? Em 1 Coríntios 13, 14, ele fala de Jesus Cristo e ele termina o versículo dizendo, Escrituras Sagradas, escrito nas Escrituras. Então a Bíblia é importante. O apóstolo Paulo diz que ensinou o mais importante. O que é? Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. E tudo isso está registrado, escrito nas Escrituras, na Bíblia, os mandamentos de Deus. Está escrito na Bíblia, tanto o Novo Testamento como o Velho. Há um benefício em dobro em compreender e utilizar o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando nós vamos estudar a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo é importante. Tanto é que a gente faz revezamento. A gente prega no Velho, prega no Novo. Mas sempre no Velho, visando o quê? Jesus Cristo. Porque o Velho de Jesus Cristo. O Antigo Testamento assinala Jesus o Messias, o que havia de vir. Ele indica Jesus no Velho. O Novo Testamento relata a vinda do Messias Jesus. Cristo Jesus que está hoje, agora, disponível a todo aquele que aceita seu reino espiritual. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite hoje e faça parte do reino de Deus, do reino dos céus. Seja como um escriba estudioso da palavra de Deus. Em Romanos diz o seguinte: entretanto, tudo o que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15, 4. Tudo que foi escrito no passado, no Novo Testamento e no Velho Testamento e no Novo Testamento, no passado está os dois, o Velho e o Novo, né? O Novo tem 2000 anos. As Escrituras, a Bíblia, nos ensina, nos faz perseverar, nos encoraja e nos dá esperança. Tudo isso as Escrituras nos dá. Qualquer coisa que pedimos a Deus, receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, obedecemos a Bíblia, lemos a Bíblia.
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. 1 João 3:22. Ponha diante de Deus em oração o seu problema, porque qualquer coisa que pedirmos, receberemos. Amém? Qual o seu problema? Você está sentindo alguma coisa assim, uma dor? Um problema muito grande ou alguma coisa assim? Deus é o mesmo Deus do milagre, basta crer. Crê somente, Jesus diz. Seja conforme a tua fé, vá em paz. Que Deus te dê essa paz. Creia na palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. Quero orar por você. Põe na presença de Deus o seu problema, aquilo que está te incomodando, aquilo que está tirando sua paz. Senhor Deus de misericórdia, eu quero pôr na tua presença, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Ô Senhor, a nossa saúde, a saúde de cada pessoa, que muitas vezes, Senhor, nós, o Senhor, estamos doentes. Ou uma coisa simples, Senhor, uma infecção nos olhos, Senhor, muitas vezes uma dor de cabeça, Senhor, uma pneumonia, Senhor, uma doença mais grave, Senhor, como um tumor. Ou Senhor, ou alguma coisa, Senhor, um acidente, alguma coisa. Ou Senhor, um filho nas drogas, meu Deus, um filho problemático. Oh, meu Deus, seja qualquer que seja o problema, Senhor, um problema financeiro, precisa de um emprego, não consegue pagar suas dívidas, aquele, Senhor, que precisa morar em algum lugar e não consegue pagar o aluguel, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que estão começando o comércio e que dê certo, Pai. Enche o nosso coração de fé, que todos os problemas sejam resolvidos, aqueles que eu não mencionei agora, Pai. Que as pessoas creiam no teu milagre, porque a tua palavra, Senhor, falou que todos aqueles que seguem a tua palavra, Senhor, receberão o teu milagre, receberão a tua cura, Senhor. Que nós sejamos obedientes à tua palavra e que tenhamos essa confiança ao chegarmos diante do teu altar, Pai. Eu peço um milagre em nome de Jesus, Pai. Crendo, Pai, que o Senhor responderá às nossas orações. É tudo que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Pai Nosso e a bênção final. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E até a próxima, em nome de Jesus, que Jesus responda as suas orações e te dê muita bênção, cumprimento da sua palavra, cumprimento das Escrituras, e que você seja um bom mestre da lei, um bom escriba estudioso da palavra de Deus. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém.